pessoal, tudo bem? Então olha lá, as nossas duas últimas aulas a gente fez um comparativo, né, da América e da África, falando sobre relevo, hidrografia, clima e vegetação. Hoje a aula vai falar um pouquinho sobre os recursos hídricos desses dois continentes, tá? Então o que seriam esses recursos hídricos? Eu estou falando de água, como é distribuída a água nesses dois continentes. É de maneira igual, é de maneira diferente, eles têm problemas com água, não tem? Então é isso que a gente vai ver agora nessa aula, ok? Então vai lá, nosso tema então, a questão dos recursos hídricos, fazendo sempre um comparativo entre África e América, certo? Vamos lá, essa informação é muito importante, embora vocês já saibam dela, né? No planeta Terra, a água é abundante, né? Tanto que eles falam que deveria ser planeta água e não planeta Terra, né? Porém, distribuída de maneira irregular. O que é uma distribuição de maneira irregular? Uns têm muito, outros têm poucos, correto? Então, olha lá, o planeta Terra. Isso daqui é só para vocês terem uma ideia da quantidade de tranquilidade que a gente tem aqui em território brasileiro se comparado com a água, tá? Então, eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês. O nosso planeta Terra, então, a gente tem 1,5 bilhões de quilômetros cúbicos de água superficial. Vamos só lembrar, água superficial, não estou falando de água subterrânea, de lençol freático, de aquífero, não, tá? Estou falando de água superficial, água que está em rio, água que está em lago, beleza? Então vai lá, desses 1,5 bilhões de quilômetros cúbicos, 60% desse valor se encontra em 9 países. Dos 197 países, 9 países concentram 60% desse total. O Brasil é um desses 9 países, tá? Então, o Brasil, dentro desses 60% aqui, o Brasil ocupa 12%, tá? Então, de maneira geral, a gente está tranquilo, né? Isso estou falando de água superficial, a gente também tem as águas subterrâneas, né? Que a gente tem 2 aquíferos muito grandes aqui em território brasileiro. Aqui na região sul a gente tem o aquífero Guarani, né? E na região norte a gente tem o aquífero Alter do Chão, tá? Mas esses não estão contando aqui, eu estou falando de água superficial e não de água subterrânea, beleza? Então olha lá, uma observação, né? 460 milhões de pessoas do mundo vivem com 5 litros de água por dia. Gente, vamos pensar, 5 litros de água por dia, a garrafa de Coca-Cola tem 2 litros. Então vamos colocar 2 litros, né, de garrafa de Coca-Cola mais metade de outro por dia para fazer todas as suas atividades. Para você fazer a sua higiene, escovar os dentes, tomar um banho, para você produzir o seu alimento, para você fazer a limpeza da sua casa, é muito pouco, tá? Se a gente for ver, isso daqui a gente gasta, sei lá, com alimento quase, né? Se a gente vai higienizar uma fruta, um legume, uma verdura, já quase vai 5 litros de água embora, correto? Imagina para tomar um banho, fazer a limpeza das calçadas, da casa, dar banho no cachorro, lavar o carro e entre outros. Então essas pessoas estão numa condição de vulnerabilidade de água, certo? Porque elas estão com pouca quantidade de água para ser usada por dia. Professora, mas por que elas estão com pouca quantidade? Porque elas não têm. Tá? É uma maneira de racionar essa água para que venha pouco, mas que pelo menos venha, entendeu? Que não fique sem água, né? De uma maneira geral. Então, olha lá, fazendo um comparativo, esse assunto é bem rapidinho, tá? Fazendo um comparativo entre a América e a África, né? Quando eu estou falando desses recursos hídricos, a América é muito maior que a África. Então, automaticamente, ela vai ter muito mais água que a África, por uma maneira lógica de tamanho, correto? A gente tem um problema na África, é o seguinte, vários rios possuem as suas nascentes em outros países, né? Então, por exemplo, um rio, vamos ver um exemplo para falar da África. O rio nasce no Egito, a nascente dele é no Egito, mas ele deságua lá, o seu curso vai até a África do Sul lá embaixo. Tá? Então, qual que é o problema aí? Até ele sair lá do Egito e até a África do Sul, ele passa por diversos países, ele não é um rio totalmente de um único país,
certo? O país ele tem tipo uma guarda compartilhada dessa água. Então a África sofre com esse problema, né? Diversas nascentes estão em um país, mas o seu curso de rio passa por vários outros, tá? Isso quase não ocorre aqui na América, né? A maioria dos rios nascem e morrem, né? Digamos assim, ou desaguam dentro do próprio país, tá? Que é um fator positivo, porque é melhor para você conseguir controlar essa água, né, em questão de cuidados, em questão de poluição, de uso, correto? Porque assim, imaginem na África, não adianta eu cuidar do trecho do rio que passa pelo meu país, né, e o país do vizinho lá não cuida do trecho da água dele, e é uma água corrente. Então não adianta eu não poluir e ele poluir, que vai vir para mim do mesmo jeito, entendeu? Então a África enfrenta esse grande problema. Já se comparado com a América quase não tem isso. Claro que tem alguns rios, né? Por exemplo, o rio Amazonas, ele não nasce em território brasileiro, né? Mas ele tem uma pequena parte só que fica em outro país, né? O grande fluxo, a grande movimentação de água é aqui no território brasileiro, beleza? Outro problema que a gente tem, para a gente finalizar esse assunto, é a questão do saneamento básico. Não adianta a gente ter um grande volume de água se a gente não cuidar dessa água, tá? A gente tem vários rios, até os rios que a gente consome, a nossa água aqui na nossa região de Mandaguaçu e Maringá, né? São rios que são extremamente poluídos, né? Então a gente tem um gasto maior para poder fazer a filtragem dessa água, para que essa água se torne potável, né? Se torne de uma qualidade boa para que a gente consiga fazer o consumo dela, tá? Então, um grande problema, isso a gente não é um problema só africano, tá? Isso é um problema americano também, que é a questão do saneamento básico. Como a gente tem muitas comunidades irregulares que são feitas próximas a rios, tem a questão do esgoto dessas casas que correm em tempo aberto, né, que vão até essas nascentes, questão de poluição, não tem coleta de lixo, não tem coleta seletiva e tantos outros problemas, beleza? Então esse é o tema de hoje, até a próxima aula.